Graça e paz, em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé, nós vamos ler a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 27 até o verso 31. Marcos 14, 27 a 31. Olha, vê se alguém está com dificuldade de encontrar ajuda. Pessoa, isso. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Vamos orar. Papai, a tua palavra é o teu Espírito Santo quem a vivifica. Por isso nós nos colocamos, Senhor Deus, diante da tua autoridade e pedimos, como já cantamos hoje, abre os olhos, Senhor. Dá-nos entendimento, quebra as barreiras, papai. Mostra-nos, papai, o propósito, a razão pela qual o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Fala conosco, papai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar. O tema da nossa mensagem hoje é na mira do inimigo. Na mira do inimigo. Certamente você já viu uma cena, talvez um filme, em que alguém está debaixo da pontaria, da mira, hoje em dia com as modernidades, não é? Aquelas luzinhas do raio laser, já viu uma cena assim? A luzinha aqui no peito da pessoa, a pessoa olha, muitas vezes, né, tem filmes que tem 4, 5, 10 luzes, e a pessoa entra em desespero: vou morrer. Eu quero dizer para você que você está na mira do inimigo. Não apenas uma luz, mas muitas luzes, onde o inferno mira a sua vida para destruir-te. Satanás quer te destruir. Satanás quer te matar. Satanás quer destruir a tua vida, a tua alegria, a tua família. Está debaixo da mira do inimigo. O diabo quer acabar com você, com a sua alegria, com a sua felicidade. O diabo quer destruir a tua saúde. Talvez você possa olhar para o seu corpo e falar: não estou enxergando. É que esta batalha é espiritual. Essa luz do inferno é espiritual, você não vê com os teus olhos. Nós vamos ver 3 afirmações aqui nesse texto lido, que nos chamam a atenção. A primeira, uma afirmação profética. Uma afirmação feita pelo próprio Senhor Jesus, no verso 27. E você vai acompanhando aí na tua Bíblia. Então lhes disse Jesus, ele está afirmando categoricamente: todos vós escandalizarei. Vocês vão ficar escandalizados.
Jesus está indo para a cruz. Logo depois dessa cena, Jesus é traído com um beijo. E Jesus é levado para ser julgado e ele é condenado por aquele julgamento que é considerado o pior julgamento, o julgamento mais injusto de toda a história. E ali os soldados zombam de Jesus, cospem em Jesus, chutam Jesus, batem em Jesus com uma vara. E Jesus é levado até a cruz. E Jesus está dizendo que todos aqueles que estavam ali iriam ficar escandalizados. É uma afirmação profética, porque logo em seguida Jesus diz, porque está escrito, há mais de 700 anos atrás, foi escrito pelo profeta Zacarias no capítulo 13, verso 7, esta afirmação de Jesus: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus não está dizendo alguns, a maioria. Jesus não está perguntando, será que vão se escandalizar? Ele está afirmando, todos vão se escandalizar. E quando nós lemos ali, a gente vê o resultado, logo a seguir no verso 50, diz, então deixando todos fugiram. Depois que Jesus vai para o julgamento, é aquela cena triste, todos aqueles homens que estavam ali com Jesus, os discípulos, os apóstolos, batem em retirada, fogem. Então, uma afirmação profética. A segunda afirmação que nós vemos é uma afirmação consoladora. Jesus é maravilhoso. Jesus nunca vai falar algo que vai nos acontecer de mal e deixar-nos para que a gente se vire sozinho. Ele sempre vem com uma afirmação consoladora. Olha o verso 28. Mas, porém, entretanto, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Uma afirmação consoladora. Por quê? Nessa afirmação nós vemos três coisas. Primeiro, a morte de Jesus. Mas não está escrito, diz assim, depois da minha ressurreição. Para que haja ressurreição, tem que haver morte. A morte de Cristo é o cume, é o ápice de toda a história de Jesus. Ele veio para isso. Ele veio para morrer lá naquela cruz. Porque Ele tomou o meu lugar, o teu lugar, era para mim estar lá, pagando pelos meus erros, pagando pelos meus pecados. Mas eu não podia pagar por aquilo que eu não tinha como, porque eu estava completamente sujo. Então precisa vir alguém limpo, alguém sem defeito, para morrer lá na cruz, cumprindo assim, diante de Deus, a justiça dele. A morte, e depois fala, depois da minha ressurreição. Queridos, Paulo fala que se não houvesse ressurreição, nós cristãos estaríamos todos sendo iludidos, enganados. Nós estaríamos caminhando por um caminho, sem saber o dia de amanhã. Mas Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Não 3 criancinhas como a gente vê por aí em algumas religiões que tiveram uma visão, etc. Não, todos os discípulos de Jesus ouviram, não só uma vez, mas Ele se apresentou 11 vezes depois que Ele morreu e ressuscitou. E Ele aparece para mais de 500 pessoas. E tem gente que fala, não acredito. Acredita em tanta banalidade, em tanta porcaria que as pessoas estão falando por aí, mas aquilo que é mais importante, Cristo Jesus morreu e ressuscitou, a pessoa fala, não acredito. E tem aqueles ainda que dizem assim, eu não confio na Bíblia, nunca leu, não sabe do que se trata, mas se sente no direito de dizer que a Bíblia está errada.
Tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela diz dela mesma, nem um pingo no i vai cair. Tudo está se cumprindo. Então a morte, a ressurreição de Jesus. E a terceira coisa que nós vemos aqui, o plano de Jesus. Ele diz, irei adiante de vós para a Galileia. Ele já dá a sua instrução. Ele dá qual a coordenada a seguir depois. Coisa tremenda. Alguém pode perguntar, mas por que Galileia? Porque lá na Galileia foi onde tudo começou. É como Cristo Jesus veio, cumpriu o seu plano em vida aqui, e agora ele volta lá para o início, para o novo começo. E ali, em Mateus capítulo 28, verso 16, diz assim, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Olha que coisa tremenda. Jesus falou antes de morrer, agora Jesus já ressuscitou. 40 dias depois ele aparece ali, junto com eles no mar da Galileia, junto da Galileia, refazendo com eles o compromisso. Aqueles no monte, levando aqueles para o convívio, a restauração, o contato novamente de um novo tempo, onde Jesus, ali naquele monte, dá a instrução, logo a seguir em Mateus, vai falar da grande comissão. Jesus vai dar a última instrução, ele está para ser assunto, elevado aos céus. E ali naquele monte, então, ele diz para os seus discípulos o que eles tinham que fazer. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. E ele manda a gente ir fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, e uma promessa tremenda. E ele termina dizendo assim, eis que estou convosco até o fim do mundo. Jesus está comigo. Jesus está com você, você não está sozinho. Então nós vemos a afirmação profética, nós vemos a afirmação consoladora. Nada está perdido, tudo está sendo cumprido no seu devido tempo. E o terceiro ponto, uma afirmação autoconfiante. E aqui a coisa começa a ficar meio triste para nós, seres humanos. Porque Cristo Jesus, ele afirma categoricamente, profeticamente, que todos vão se escandalizar. E aqui nós vemos o perigo da autoconfiança. Aqui é Pedro quem vai fazer essa afirmação. No verso 29, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Mas Jesus acabou de citar que todos, e todos é todos. Mas Pedro falou assim, não, comigo é diferente. Nós vemos aqui uma afirmação autoconfiante. Irmãos, há um perigo nessa autoconfiança. Eu consigo, eu vou, eu sei, eu posso. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia, quer você creia ou não, vai acontecer. Eu lembro-me que havia uma pessoa que caminhou anos entre nós, e ela tinha um vício. E um dia ela me chamou e falou assim, Kiko, eu estava orando, falando com Deus, e Deus falou que esse vício é pecado, mas que no meu caso não é. Eu falei, como? Não, Deus falou para mim que eu posso continuar tranquilo fazendo isso que eu estou fazendo, que no meu caso não é pecado. No meu caso eu não estou errado. Querido irmão, amigo, colega, conhecido, se a Bíblia fala que é. A gente sempre tem aquilo, né? Não, mas comigo vai ser diferente. Não é assim? A gente sempre tem um... Ah, Covid está aí, mas eu não vou pegar. Alguém pensou assim e pegou?
Queridos, essa autoconfiança aqui, ela é perigosa. O que Pedro está fazendo? Ele está se considerando uma exceção. O profeta Zacarias falou, Jesus Cristo confirmou, afirmou, mas não vai ser assim. Que coisa. Ele confiou nele mesmo. Se Deus fala, eu não tenho que ficar resmungando, reclamando, discordando. Nós vivemos num mundo que se diz não mais ter nada absoluto, tudo é relativo. A Bíblia e Deus são absolutos, não são relativos. Então a pessoa, ela tem o direito, eu penso assim, eu acho que é assim, eu acho que é assim, etc. Mas quando nós deparamos com as verdades absolutas de Deus, nós temos que falar para Ele, sim, Senhor, é desse jeito. Eu acredito que seja assim. Não adianta a gente confiar em nós mesmos. Lá no futuro eu vou buscar salvação. Ninguém sabe o que acontece depois da morte. Ninguém voltou para contar. Jesus morreu e voltou. Ele venceu a morte e Ele é o caminho, o único caminho. E por mais que o mundo, que as pessoas, que os filósofos, que os entendidos estejam afirmando o contrário, é mentira. A verdade é aquilo que Deus diz, não aquilo que nós achamos ser certo ou errado. Então, Pedro, ele confiou nele mesmo. E outro agravante aqui, ele se colocou numa posição melhor do que os outros. Ele disse ali, ainda que todos, eu jamais. Ele se colocou, pensando numa posição espiritualmente muito mais forte. Jesus, comigo vai ser diferente. Não vai. Se a palavra de Deus fala de condenação eterna, e se você não crê em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, você já está condenado. Uma afirmação autoconfiante. Mas olha o versículo 30, voltando ainda um pouquinho na afirmação profética. Respondeu Jesus, diante daquela afirmação de Pedro, Jesus respondeu, em verdade te digo, e hoje, nesta noite, não vai demorar muito, Pedro, hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Pedro está falando, não, comigo é diferente, eu vou com o Senhor até a morte, eu não vou negar, eu vou acompanhar o Senhor, e Jesus fala para ele, hoje, Pedro, você vai me negar 3 vezes, que coisa, queridos, é tão fácil a gente olhar para Pedro e falar assim, Pedro, mas muitas vezes é difícil olhar para ele e falar, Kiko, não está vendo, não está entendendo? Jesus disse, Deus disse, a palavra afirma, não adianta relutar. Jesus, ele profetiza sobre o que vai acontecer. Jesus é preso, é condenado. Jesus está aguardando para ser crucificado. E Pedro vai ao longe. E chega ali próximo. Aí chega uma pessoa, você também está com ele. Eu não. Você estava com Jesus, eu não. A maneira de você falar te condena, não conheço. Aí vem uma empregada, naquele tempo não valia nada o conceito, a mulher. Você também estava com ele. Pedro, ele nega, na cara dura. Aquele mesmo Pedro que estava um pouco tempo antes, afirmando, autoconfiante, comigo é diferente, eu jamais vou fazer isso, está lá. Fazendo, negando. E quando Jesus fala acerca do galo, acerca da negação de Pedro,
A gente pode pensar, Pedro deve ter se ajeitado e falar, acho que é verdade, Jesus. Não. Olha o verso 31. Mas ele, Pedro, insistia com mais veemência. Em vez de ele olhar para Jesus e falar, Jesus, o Senhor é um mestre, eu sou aqui o discípulo, o aprendiz. Se o Senhor está falando, mesmo não compreendendo, mesmo achando que vai ser o contrário, eu fico com aquilo que o Senhor está dizendo. Não. Não. Teimoso. A teimosia faz parte da nossa natureza caída por causa do pecado. Quantos sabem que aquilo está errado, mas insistem em fazer, insistem em permanecer? Ele insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Nossa, Pedro, que fé! Que homem de fé! Mas se Jesus está falando que todos, Pedro, você está incluso. Mas sabe, a gente cita Pedro porque ele era aquele líder ali entre os discípulos, né? Mas termina ali o versículo 31 dizendo, assim disseram todos. Jesus afirma profeticamente, mas os discípulos, os seguidores, os alunos, os aprendizes, em vez de falar, sim, Senhor, verdade, todos, nós não vamos abandonar o Senhor. Que coisa, que dureza de coração. Amados, nós não somos diferentes. Nós não somos. Os princípios, a palavra de Deus está escancarada aos nossos olhos. Aprendemos tantas coisas. Mas caímos no erro da tentação de tentar obedecer pela nossa carne. Não, eu consigo. Você é salvo? Sim, eu sou salvo. Só estou esperando a última trombeta e vou embora. Autoconfiança. Paulo, depois de Cristo Jesus aqui na terra, para mim foi o maior. Ele falava assim, eu tenho medo de levando muitos conhecer a Cristo, muitos serem salvos, eu venho perder a salvação. Se Paulo tinha esse medo, quanto mais nós. Mas não, nós somos diferentes. É assim que a gente pensa, né? Não, mas comigo é diferente. Não, mas no meu casamento vai ser diferente. Da minha família vai ser diferente. Tudo comigo vai ser diferente, mas não é. Se a Bíblia diz, vai acontecer com você também. Ah, mas agora eu sou crente. Mas a palavra afirma que o sol vem sobre o justo e sobre o injusto. Eu sou crente, o Covid não vai me pegar. Pega ou não pega? Isso, amados, tem que nos levar a uma consciência de que Deus, se não for o Senhor, eu estou perdido. Eu estou perdido, Senhor. Ali, em Marcos capítulo 14, verso 72, diz, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Quem que estava certo? Jesus ou Pedro? A afirmação profética ou a afirmação autoconfiante de Pedro? Se cumpriu. Naquela mesma noite se cumpriu. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, quero que você preste bem atenção. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Pensa. Não, eu sou pastor. Eu leio a Bíblia. Eu oro.
Glórias a mim. Louvado seja o meu nome. Vamos dar uma salva de palmas para mim. Pensa que está de pé. Cuide-se para que não caia. Pedro pensava que ele... Mas caiu. Negou Jesus. Mas aí nós voltamos na afirmação consoladora de Jesus. Coisa tremenda. Vou me encontrar com vocês, lá na Galileia. Ele está lá em Jerusalém, lá embaixo. Ele vai lá para cima, para Galileia. Nada está perdido. Talvez você se encontre numa situação desesperadora, não sei. Talvez você seja, como Pedro, autoconfiante. E me perdoe usar esse termo também autoenganador. Comigo não vai ser. Eu não acredito nessas coisas, mas acredite ou não, existe o céu, existe o inferno, e você está caminhando para um dos dois. Ali em Provérbios 28, 26 diz: o que confia no seu próprio coração é insensato. Que coisa! O que confia no seu próprio... Aí no mundo, sabe o que eles falam? Siga o desejo do seu coração. Vá segundo aquilo que o teu coração está mandando e seja feliz. Não vai ser feliz porque o caminho é do inferno. É claro aqui, o que confia no seu próprio coração é insensato. Insensato é louco, estúpido. E Pedro estava confiando no próprio coração dele. O tema da nossa mensagem é na mira do inimigo. E alguém pode perguntar, tá, o que esses pontos têm a ver com esse tema? E agora nós vamos para a revelação do que está acontecendo. E eu louvo a Deus porque nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E um evangelho, ele vai completando o outro. E esta passagem de Pedro está consta nos 4 evangelhos. E agora eu quero ir até Lucas capítulo 22. E nós vamos ter o entendimento do que está acontecendo no mundo espiritual. Nós podemos olhar para Pedro, para essa situação, e com a nossa mente humana, entender até o que está acontecendo ali. Mas por trás dos bastidores, há um mundo tenebroso, os nossos olhos não veem, mas estamos na mira do inimigo, está sendo travada uma guerra sangrenta, horrível, terrível. Lucas capítulo 22, verso 31. Esse mesmo texto de Marcos é acrescentado aqui em Lucas o seguinte, verso 31. Simão, Simão, é o mesmo nome, Simão, Pedro. Simão está falando, Jesus está falando com Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Essa palavra aqui, peneirar, é levar Pedro até a desistência da fé. Jesus sabe o que está acontecendo. Muitas vezes nós estamos no meio de uma batalha e nós não temos o entendimento. Muitas vezes até caímos na cilada do diabo e começamos a brigar entre nós, marido e mulher, pais e filhos, vizinhos, parentes e até os irmãos dentro da igreja. Mas há uma batalha sendo travada e Jesus sabe disso. E Jesus diz para Pedro, nesse mesmo contexto, nesse acontecimento, Jesus fala para Pedro, Satanás está querendo destruir você. Você que está aqui, acredite ou não, o diabo tem ódio pela tua vida.
O diabo quer te destruir, ele quer colocar os conceitos desse mundo que jaz no maligno dentro do seu coração, os valores desse mundo tenebroso. Não, mas isso não está errado. Ah, não, mas eu posso fazer, né? Tem até um ditado aí que as mulheres estão falando, né? Meu corpo, minhas regras. Jesus amado, isso é princípio do diabo. Nós não somos contra as mulheres, Jesus não é contra o ser humano. A batalha não é contra carne nem sangue, é o diabo. Talvez aquilo que você esteja passando hoje, sem ter compreensão, por que está acontecendo isso comigo? Já aconteceu com você? Vem seta, vem dardo, vem pensamento. Ué, mas o que está acontecendo comigo? Tudo de uma vez só. Há um mundo espiritual muito mais real do que este mundo que nós vemos, que nós vivemos. Há uma batalha sendo travada nas regiões celestiais. E o alvo é você. O alvo é o teu casamento. O alvo são os teus filhos, tua família. Jesus, ele vê que aquela situação ali, que Pedro está ali, patinando na autoconfiança. Jesus vê uma tramóia feita pelo diabo para tentar fazer Pedro desistir de prosseguir na carreira da fé. Na mira do inimigo. Na mira de Satanás. Se parasse aqui, a gente ia falar, e agora? O que eu vou fazer? Mas assim como Jesus, ele anunciou essa batalha, ele também resolveu essa batalha, por mim e por você. O verso 32, e agora a conclusão é, na mira da intercessão de Jesus. Verso 32, Jesus disse, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aqui nós vemos um intercessor, o próprio Jesus, falando para Pedro, Pedro, você está aí meio arruinado nessa autoconfiança, o diabo está cirandando você, está querendo peneirar você, o diabo está querendo destruir a sua fé, mas, porém, eu, disse Jesus, roguei por ti. Irmãos, isso traz um alívio no meu coração. Porque quanto mais perto de Deus a gente chega, mais fraco a gente sente. Mais debilitado a gente sente. Diferente desse evangelho que está sendo pregado por aí. Você é isso, você é o filho do você. Não somos nada. Somos pecadores. E se não fosse a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, todos nós já estávamos condenados. E quando a gente olha para a gente fala, não tem jeito, não tem saída, não tem escapatória, eu estou atolado nos pecados, eu tento sair, e como areia movediça, quanto mais eu tento, mais eu me afundo. Mas aí eu ouço o Senhor Jesus falando assim, eu, porém, roguei por ti. Nós temos também o Espírito Santo, que é o nosso intercessor. A Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei o que são esses gemidos inexprimíveis, mas eu posso imaginar o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus intercedendo por mim. Muitas vezes você caminhando nessa caminhada sangrenta. E a gente ouve Jesus falando, eu estou rogando por ti, eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você. Você acha que existe alguém com uma oração mais poderosa, mais forte do que a oração de Jesus? Aquele que nunca pecou?
Você acha que a tua oração é mais fervorosa, mais poderosa do que os gemidos do Espírito Santo? Não. Satanás vos reclamou para vos peneirar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meu irmão, está difícil. Nós vimos o testemunho aqui da Grano, no louvor. Mas você não está sozinho, viu, irmã? A luta está cada vez mais acirrada, porque está chegando o fim. Mas nós temos um intercessor lá no céu, Jesus, a destra de Deus Pai, e um intercessor aqui na terra, o Espírito Santo. Que coisa tremenda. E aí Jesus termina ali no final do verso 32, dizendo assim: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Deu um trabalho para Pedro. Pedro está ali, não, eu faço, não sei o que tem e tal. Jesus falou, não é bem assim, Pedro. O diabo está por trás aí querendo acabar com você, mas eu estou rogando por você, Pedro. E até aqui ainda Pedro, acompanhando Jesus, três anos e meio, vendo Jesus pregar, ensinar, Jesus fazendo os milagres, o próprio Senhor Jesus enviando-os, Pedro participando, fazendo coisas tremendas, até o diabo caiu do céu, coisa fantástica. Mas ele ainda não era convertido. O Espírito Santo ainda não havia descido, porque Cristo Jesus estava aqui. Mas em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem, e esse Pedro, que se acovardou, mesmo dizendo ser o tal, agora na unção do Espírito Santo ele se levanta e prega o primeiro evangelho da era cristã. E cerca de 3.000 pessoas se convertem. Cadê aquele Pedro que era autossuficiente? Agora não é mais no poder dele, é no poder do Espírito Santo. Querido, isso que aconteceu com Pedro está acontecendo com você. Está acontecendo comigo. Todos os dias. Esta batalha não tem tréguas. É diária. É diária. Muitas vezes se acorda, o primeiro pensamento que vem na cabeça é um pensamento do inferno. Muitas vezes até dormindo o diabo vem e não sei como ele faz, mas atormenta. Vamos aprender a lição? Não vamos ficar batendo no peito. Eu consigo. Eu sou um homem de fé. Eu li a Bíblia tantas vezes já. E não preciso mais de Deus, nem do Espírito Santo, nem de Jesus. Eu já estou correndo para o céu. Ninguém me segura. Falar assim para Jesus, tem misericórdia, Senhor. Ser realista. Olhar a situação. Falar assim, eu não estou conseguindo. Eu estou tentando. Você que, assim como Pedro, ainda não se converteu, você está indo para o inferno. Você está vivendo uma vida que parece bonita aos olhos das pessoas, do mundo, aquilo que as pessoas estão falando, isso que é viver, é mentira. A paz, só quem pode dar para você é o príncipe da paz, que é Jesus. Nós estamos nessa batalha. Agora, só ter a consciência dessa batalha não nos faz vencedores. Só ser conhecedor de que há algo acontecendo no mundo espiritual onde o diabo está mirando os seus fuzis, as suas metralhadoras, as suas bombas infernais atômicas, isso não vai te livrar de ser bombardeado. O que vai livrar é você saber que Jesus Cristo, Ele está intercedendo, rogando por você. É você falar assim para Jesus, tá bom então Jesus, eu quero
ficar na total dependência do Senhor. Se você tem vivido alguma batalha, se você tem vivido alguma angústia, alguma tristeza, depressão tão comum, ansiedade, todas essas coisas que tiram a vida, mas hoje você entendeu que na sua vontade, no seu esforço, na sua autoconfiança, você não vai a lugar nenhum, você precisa de Deus, você precisa de Jesus, você precisa do Espírito Santo. Eu quero convidar você a se colocar em pé, se apresentando: Senhor, eu estou aqui, Senhor, nesta condição de Pedro. Muitas vezes, Senhor Deus, lutando com as minhas forças. Muitas vezes, Senhor Deus, querendo que as coisas aconteçam segundo aquilo que eu acho ser certo e errado. Mas nesta manhã, eu entendi que o diabo está querendo destruir a minha vida. O diabo está querendo destruir meu casamento, minha família, meus filhos. O diabo está querendo destruir a minha alegria, a minha paz. O diabo está querendo tirar do meu coração a vida. Quero que você coloque as tuas mãos aos céus, porque isso, uma maneira de mostrarmos rendição. Quando o ladrão chega, a primeira coisa que ele fala: mãos ao alto. Pelo menos era assim antigamente, hoje eu nem sei mais como é que é. Levanta a mão. Então nós estamos levantando as mãos hoje, não para o assaltante das nossas vidas, o diabo, o inimigo, mas para Deus o Todo-Poderoso, para Jesus Cristo, para o Espírito Santo. Senhor, nós levantamos as nossas mãos em rendição a Ti. Entendemos, Pai, que por mais que Pedro se esforçasse, não teria saída para ele. Mas o Senhor disse que o Senhor estava rogando, intercedendo por ele. Eu sei, Pai, o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu sei que o Senhor está rogando pela minha vida, rogando por cada um daqueles que estão aqui nesta manhã. Sim, Pai, a batalha está difícil. Nós precisamos do Senhor. Nós nos cansamos muitas vezes, papai, de passar noites mal dormidas, de buscar alegria, Senhor Deus, em lugares onde encontramos somente sujeira e desespero. Mas nessa manhã nós levantamos as mãos aos céus, porque sabemos que é do céu que vem o nosso socorro. Sabemos que é do Senhor, o Senhor dos exércitos, que já venceu esta batalha. E que em Teu nome nós somos mais que vencedores. E como foi cantado, profetizado nesta manhã, eu faço, Senhor Deus, minhas palavras de Paulo à igreja de Filipe, dizendo a esta igreja que se reúne nesta manhã aqui: eu estou bem certo, eu estou convicto de que aquele que começou a boa obra em vós, Cristo Jesus, há de completá-la. É a Tua palavra, Pai. É a Tua palavra. Bendito seja Teu nome. Pode baixar as Tuas mãos, mas continue ainda com os teus olhos fechados. Quando conhecemos a história de Pedro, o antes e o depois, nós entendemos quão poderoso, quão amoroso é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. Só Ele tem poder para nos transformar de dentro para fora. Esta batalha que você está vivendo, essa angústia, essa tristeza que se apodera de você, vai ser resolvida através de Cristo Jesus. Porque lá na cruz, Ele pagou a minha dívida, a sua dívida. Ele nos libertou. Nós não precisamos mais viver amarrados na nossa consciência, nos nossos pensamentos. Agora, através do sangue de Jesus, nós somos livres.
Aleluia. Ontem, quando eu estava preparando, eu procurei algum cântico que falasse sobre Jesus como sendo o nosso intercessor. Eu queria colocar esse hino, é um hino, para que a gente fosse cantando juntos e deixando essa melodia, essas letras penetrarem no nosso coração. O nome desse hino é Jesus, o nosso intercessor. Vamos sair daqui nesta manhã com a consciência clara.